Soa muito estranho ouvir um piloto dizer que a liderança do campeonato não importa. Mas não dá para dizer que Enea Bastianini está errado. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Para começo de conversa, eu já quero saber o que vocês pensam, então já vai deixando aqui nos comentários. É ou não é estranho ouvir um piloto dizer que a liderança do campeonato não importa? No caso do Enea Bastianini, ele saiu do Grande Prêmio da Indonésia na liderança do campeonato, apesar de ter tido uma atuação apagadinha lá em Mandalika. Mas, como ele venceu a primeira corrida do ano e pontuou na segunda, ele tem aí 2 pontinhos de folga para o Brad Binder na classificação. É claro que é pouco, então é óbvio que não faz tanta diferença assim nesse começo de campeonato. Então, ele tem razão em dizer que a liderança não importa, porque não garante nada para ele, ainda mais num campeonato de 21 etapas. Mas é bom a gente lembrar, todo mundo fala que essa parte do campeonato não importa, o campeonato só começa a se desenhar mesmo quando eles chegarem na Europa. É verdade, a parte europeia do campeonato costuma mesmo ter um peso mais significativo, é a hora que as corridas começam, a virem uma maior sequência, as coisas começam a acontecer em um maior grau de... Eu não queria usar a palavra importância, mas é mais ou menos isso, porque começa a ter mais peso o que acontece nessa fase da temporada. Mas se é verdade que essa primeira fase do campeonato não define o campeão, é também verdade que ela pode definir quem não vai ser o campeão. Porque é uma época do campeonato em que você pode perder pontos que são decisivos para a disputa. Então o Enea tem razão quando ele diz que não significa nada, porque não significa mesmo. Liderar agora na primeira, segunda, terceira corrida não vai definir quem vai vencer o campeonato. Mas pode ser determinante para quem não vai vencer. Essa postura dele é mais importante porque ele está pensando naquilo que ele tem que melhorar, naquilo que ele tem que fazer para o que vem a seguir. O Enea disse que ele tem que considerar a atuação que ele teve em Mandalika para melhorar a performance dele na chuva. Isso é determinante, isso é vital. Por quê? Porque ele entendeu que ele não foi bem com a pista molhada, então é um ponto a ser melhorado. Outra coisa, todo mundo, acho que desde que o mundo é mundo, na verdade, porque a MotoGP não tem tanto tempo assim. Mas todo mundo quer ver um piloto satélite campeão. Acho que sim, acho que todo mundo quer, Davi versus Golias, todo mundo vai torcer por pobrezinho que tem menos condições de ser campeão. Então todo mundo gostaria de ver um piloto de equipe satélite ser campeão e tudo mais, e contar essa história no final do ano, todo mundo. Mas para isso acontecer, tem uma série de obstáculos que ele precisaria superar. Então, para isso, ele teria que reforçar cada uma das fraquezas dele ao longo do tempo. O Enea hoje tem uma ótima moto, porque a GP21 é uma baita moto. É a moto com que a Ducati fechou o ano passado, que era uma moto altamente competitiva e que foi a moto que fez todo mundo colocar a Ducati como favoritaça para 2022. O que até agora não se confirmou, mas isso é papo para outra hora. Só que a gente não pode descartar o resto do mundo. Ainda tem muita gente para crescer, tem muita gente para se mostrar competitiva. A Honda tropeçou bastante no começo do ano, mas a expectativa era de um campeonato muito melhor para ela. A Yamaha acho que ainda tem uma carga ali de incerteza, porque não desenvolveu como a gente esperava e tudo mais, mas a KTM, por exemplo, começou muito melhor do que todo mundo imaginava em comparação com o que ela fez no ano passado, por exemplo. A Suzuki também deu umas tropicadinhas aqui e ali, mas mostrou na pré-temporada que tinha uma boa moto, então talvez quando chegar na Europa deslanche muito mais do que fez até aqui. Então ainda tem um campeonato inteiro para se desenvolver, então é isso mesmo que o Bastianini precisa fazer, ele precisa trabalhar nas fraquezas dele. Então ele está certíssimo em dizer que não tem nada garantido. Liderar essas 2 corridas não significa nada, mas é estranho, né? Dizer que a liderança não importa. Lá no final da temporada ele não vai dizer isso não, obviamente que vai ser super importante estar na liderança. Agora ele poderia pensar, quero focar em defender essa liderança? Poderia, mas aí seria uma baita bobagem, porque agora ele tem que focar em trabalhar no que é o ponto fraco dele, para trabalhar em conservar, em aprimorar cada pontinho que ele vê que está deficiente. O que ele já identificou a performance de chuva não foi a que eu gostaria.
Então é uma coisa legal para ele tentar desenvolver, entender onde ele falhou, entender o que faltou e aí trabalhar para melhorar a partir disso. Claro que é estranho ouvir, mas errado ele não tá. Agora, diz aí, quem que vocês querem ver campeão no fim dessa temporada? Vocês acham que fechar o ano com uma mulher chefe de equipe campeã, com uma equipe satélite campeã, com a história da Gresini, né? Tendo que se reconstruir aí depois da morte do Fausto Gresini, seria uma baita história para contar? Eu acho que seria, mas não sei se dá para acontecer. Me conta aí o que vocês acham e a gente se vê semana que vem. Valeu!